Espero que a sua semana tenha sido abençoada, debaixo da proteção de Deus. Porque temos a certeza que se estamos aqui, é pela gratidão do que Deus ele fez conosco durante toda essa semana. Às vezes Deus ele tem nos livrado de malestares que nós nem sabemos, imagina só. Os anjos de Deus têm nos protegido, nos guardado de tantas coisas, que se nós soubéssemos, nós entraríamos dentro da igreja louvando a Deus pela proteção e pelo cuidado. Mas nessa manhã, com o coração alegre, vamos cantar assentados mesmo, o hino Lado a Lado, 492. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joia somos nós da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas de palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Amém, Senhor. Que grande esperança. Ir para o céu, para as mansões celestiais, de mãos unidas, juntos. Que possamos entender esse hino e possamos lutar pelo nosso irmão. Com a certeza de que Deus cuida do seu povo. Na certeza de que Deus ele é presente em nossas vidas, mesmo em meio às tribulações, às lutas do dia a dia. Quero que você fique em pé para que possamos cantar junto o hino Não Desistir, de número 150. Lado
A Beth para fazer uma oração para nós. Pode pegar o microfone. Feliz sábado, irmãos. Convido aqueles que puderem nos ajoelharmos para falarmos com Deus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome porque nos deste uma noite de descanso e também um despertar feliz, com vida, ainda com oportunidade, Senhor Deus, de estarmos no Teu templo, na Tua casa de oração para Te louvar. Te agradecemos também, Senhor Deus, porque em meio às dificuldades que temos passado hoje, o Senhor tem nos dado muitos alertas para a nossa vida espiritual. Tem também, Senhor, cuidado do seu povo, alimentando, agasalhando, protegendo, guardando, Senhor, das enfermidades que têm assolado o mundo. Obrigado, Pai, pela sua bendita segurança, Senhor Deus. Pedimos que nesta manhã o Senhor esteja presente aqui conosco durante todo esse dia de sábado, na sua casa de oração, para que todos aqui juntos com o Senhor, com o Espírito Santo e com Jesus, possamos fazer uma festa espiritual, Senhor Deus. Por favor, que as bênçãos sabáticas que o Senhor nos prometeu, Senhor Deus, que a santificação do seu santo dia possam recair sobre o seu povo, Pai. Hoje é dia de santificação. Que o seu povo, mais um dia, receba a porção do teu Santo Espírito para que nós possamos, então, crescermos espiritualmente, Senhor. Prepara o teu povo, esteja com o mensageiro desta manhã, que teu Espírito venha imbuí-lo, Senhor Deus, nesta manhã, venha ungir os seus lábios, o seu coração, a sua mente, para que ele venha falar mensagem direta do céu. Pedimos essas bênçãos, pedimos a proteção por todos os nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, mas que o Senhor venha também visitá-los, Senhor Deus, e venha ungí-los em nome de Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.
bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Amém. Agora é um momento especial, um momento das crianças. Hoje nós estamos chegando no último episódio do Apocalipse Kids. Tenho certeza que acho que muitos aqui gostaram, que acho que não poderia ser em um tempo diferente o que nós estudamos durante, acho que, 23 episódios. Hoje eu vou falar um pouco sobre a volta de Jesus. E eu quero falar para vocês, hoje nós temos poucas crianças, mas só que é para os adultos também. A porta da graça ainda está aberta. Isso significa que nós ainda temos oportunidade de salvação. Isso significa que nós podemos levar outras pessoas ainda a Cristo. E olha que interessante, Jesus ele é tão organizado que para você entrar no céu, o seu nome precisa estar escrito em uma lista. Vocês sabem como chama essa lista? Livro da vida. Todas as pessoas que estarão no céu, o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Mas só que vocês lembram da história de Noé? No tempo de Noé, Noé e sua família entraram na arca. Mas e as outras pessoas? Escolheram ficar do lado de fora. Elas decidiram não entrar na arca e escolheram ficar do lado de fora. E nos últimos dias, antes da volta de Jesus, muitas pessoas também não estão se preparando para ir para o céu e ficarão do lado de fora, porque elas escolheram, elas decidiram. Infelizmente, muitas pessoas são desobedientes a Deus e ainda mais, nos últimos dias, essas pessoas desobedientes elas irão perseguir o povo de Deus. Assim como nós estudamos aqui sobre o cavalo preto, um período onde a igreja de Deus ela foi perseguida. E nos últimos dias, a igreja de Deus também será perseguida. Sabe o que vai acontecer? Satanás ele vai enganar as pessoas que não estudam a palavra de Deus, que estão vivendo despreocupadamente, e que são facilmente enganadas. Aí sabe o que vai acontecer, crianças? Essas pessoas vão ser enganadas a tal ponto que elas vão ficar com raiva. Sabe de quem? Daquelas pessoas que são obedientes a Deus. Elas vão ficar com raiva daquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Mas graças a Deus também, que nos últimos dias, Deus ele vai ter uma igreja fiel. Assim como foi no período do cavalo branco, vocês lembram? No cavalo branco, que simbolizava pureza, lealdade. Nos últimos dias, Deus ele também vai ter pessoas, homens, mulheres e crianças, fiéis, puro, inocente, que são fiéis a Deus, que não se deixam ser enganados, mas que deixam ser guiados pela palavra de Deus. Eu e você somos essa igreja pura, essa igreja leal, essa igreja que segue de acordo com a palavra de Deus. E nos últimos dias, nós devemos pregar uma mensagem ao mundo. E tem uma profecia que é interessante, que lá em Joel fala que as crianças, elas profetizariam. Nos últimos dias, o Espírito Santo também será derramado sobre as crianças. As crianças irão pregar também sobre a volta de Jesus. Hoje nós devemos falar sobre o amor de Jesus, sobre a volta de Jesus. Este mundo está chegando no seu final. Basta nós olharmos para os acontecimentos e nós temos a certeza de que em pouco tempo Jesus voltará.
Você crê nisso? Falta pouco para Jesus voltar. Essa é a nossa bendita esperança. Mas só que nós ainda temos uma missão a cumprir. Neste momento, pensa no nome de uma pessoa que você gostaria que o nome dela estivesse sendo escrito no livro da vida. Pensa no nome de uma pessoa que você gostaria de encontrar no céu. E é sua missão essa semana falar para esta pessoa sobre o amor de Jesus. Falar para essa pessoa sobre a volta de Jesus. Jesus, nos últimos dias, iria derramar o seu Espírito sobre jovens, crianças, homens e mulheres, para que essa mensagem fosse pregada com poder. Mas só que para isso, eu e você temos que clamar todos os dias pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que pedir. E as crianças também, porque lá em Joel fala que o Espírito Santo desceria sobre nossos filhos e filhas também. Que possamos orar para que Jesus logo venha. Maranata! Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, a nossa maior esperança é a Tua volta a este mundo, Senhor amado. Mas antes da Tua volta, nós devemos trabalhar afinco, Senhor amado, para abreviar a Tua volta. E de maneira especial, Senhor, abençoe as nossas crianças, Senhor amado. Que o Senhor fortaleça as nossas crianças e que desde já o Senhor possa derramar o Seu Espírito Santo sobre cada criança, Senhor amado, para que elas também possam ser usadas na obra aqui na terra, Senhor amado. Fortalece a Tua igreja, cuida do Teu povo aqui, cuida da Tua igreja. Nós te oramos no nome chamado Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos. Antes de começar, eu gostaria de dizer aos irmãos que hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores. Amém? Nós do clube decidimos, como o clube está um pouco complicado em meio à pandemia, nós iremos preparar uma programação especial mais para o final do ano, mais quando as coisas estiverem mais tranquilas. Mas o aniversário é hoje. É como se fizesse aniversário na quarta e comemorasse no domingo, né? Então, que Deus abençoe o desbravador, que é um das bases da nossa igreja. E hoje eu trouxe uma mensagem voltada, igual o Geninho falou, profética. Da última vez que eu estive aqui, eu preguei uma mensagem e falei que era necessário nos nossos dias nós pregar sobre profecias. É um desafio para mim, é a primeira vez que eu vou estar pregando sobre profecias. Até pedir que o Espírito Santo conduza, esteja conosco nessa manhã, né? Neste culto. E não sou um pregador, mas estou me colocando na mão do Senhor, do Santo Espírito, para que execute a minha função e a minha tarefa aqui, enquanto em vida aqui na terra. Antes de começar, eu já vou convidar os irmãos a fazer uma oração. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nesse momento, peço a presença do Seu Santo Espírito entre nós, que Ele fale aos nossos corações, Senhor. Todos nós somos falhos e dependemos, carecemos muito da Tua misericórdia. Esteja conosco nesse sábado, em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos lá. Dizer que também não era eu que estava na escala, o pregador desmarcou. Então eu já estava com vontade de pregar sobre profecia. Eu peguei essa tarefa aí, né? Aceitei o desafio. Então vamos lá, para a gente iniciar, começar por Apocalipse 14, versículos 6 e 7.
Bom, eu estou com o dedo um pouco machucado, acho que vai ficar mais fácil acompanhar pelo celular aqui. Mas Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim, ó. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, e a terra, e as fontes das águas. Certo? Meus irmãos, nós sabemos aí que essa é a primeira mensagem angélica, né? Nós que somos adventistas conhecemos as 3 mensagens angélicas, e essa é a primeira mensagem angélica. Faço uma pergunta: quando nós falamos a palavra juízo, o que nos remete? Juízo. Juízo investigativo, né? Mas a minha pergunta é mais voltada assim: quando eu falo a palavra juízo, ela é algo positivo ou negativo? Palavra juízo, termo juízo. A gente tem 2 lados. Se nós pensarmos como um condenado, como um preso, um infrator de leis, o juízo é como algo terrível. Ele não quer o juízo, ele está fugindo do juízo. Mas eu vou usar um exemplo. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, que ele há bastante tempo ele já pagava pensão, ele era registrado, a pensão já era depositada direto da conta dele, e a mãe proibia ele de ver o filho. E toda vez que eu conversava com ele, ele comentava: estou esperando o julgamento, eu preciso de julgamento, pelo menos uma guarda compartilhada, um dia de visita, eu preciso ver meu filho. A minha parte eu estou fazendo. Então, para ele, o juízo é o quê? Algo positivo ou negativo? Positivo, ele aguarda o juízo, ele está aguardando ansiosamente o dia do juízo. Até nos autos lá do processo, eu fui testemunha dele, participei de tudo, e quando saiu o dia do juízo, você tinha que ver a alegria desse homem. Hoje é o dia do julgamento, vou sentar lá com o promotor, com o juiz, e ele vai definir como que vai ser para mim ver meu filho. Então, para nós cristãos, o juízo é algo positivo. Nós aguardamos o juízo de Deus. O Geninho falou um pouquinho antes aqui sobre a volta de Jesus. O juízo é a volta de Jesus. Então nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. A passagem que nós lemos, ela tem 3 pontos. Primeiro ponto, ela diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória. O primeiro ponto, temei a Deus. O que significa a palavra temei? Será que é ter medo? Devemos ter medo de Deus? Respeito. Meus irmãos, eu estava lendo um livro sobre paz, né? Eu já estou vendo isso aí. Estava lendo um livro sobre paz, e no livro dizia assim, se um pai e uma mãe quer que seu filho tenha amor por ele, ele não deve ensinar ao seu filho o amor, ele deve ensinar ao seu filho o respeito, porque através do respeito se conquista o amor. E aí é um capítulo inteiro, ele vai explicando, vai falando que muitos pais, o foco dele é ensinar o amor para os filhos e deixa um pouco o respeito de lado. Então vamos supor, às vezes ele tem que dar uma repreensão no filho, ele não dá, com medo do filho ficar emburrado ou triste. Então ele prega o amor e deixa de lado o respeito. Quando a criança cresce, ela não tem nenhum amor, nem um respeito pelo pai. Então o foco do pai tem que ser o respeito, porque quando a criança crescer, além do respeito, ela vai amá-lo. Então quando aqui em Apocalipse 14 fala que nós devemos temer a Deus, é um temor de amor. Como o Elcio disse, um respeito. Devemos respeitar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Segundo ponto, dai-lhe glória. O que significa glória? Dar glória a Deus. Dar glória a Deus tem o significado de colocar Ele como em primeiro lugar nas nossas vidas. A importância é Deus em primeiro lugar. O significado de dar glória a Deus é colocar Deus em primeiro lugar. E o terceiro ponto
já falamos sobre o juízo. Para Israel, o dia do juízo, se nós lembrarmos lá, eu vou falar mais para frente sobre isso, mas só para a gente contextualizar agora. Israel, o dia do juízo, que era o dia lá que se fazia a expiação, era um dia de libertação, não era? Um dia de libertação. Então, os 3 pontos: temei a Deus, respeite a Deus, dai-lhe glórias, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque chegou o grande dia do juízo, né? Eu até escrevi aqui assim, ó. Se nós formos trazer para o contexto, é mais ou menos como se a passagem dissesse assim, ó. Eu tinha anotado e perdi. Eu fiz um rascunho aqui que nem eu estou me encontrando no meu rascunho. Mas tá bom, é mais ou menos isso. Meus irmãos, então estamos na primeira mensagem angélica. Agora nós vamos entender essa primeira mensagem angélica lá no livro de Daniel. Nós vamos ler Daniel 8, 14. Bom, a gente percebe aqui no livro de Daniel que do início já ele vem falando sobre profecias de tempos. Vai aparecer carneiros, bodes, a gente sabe que significa ali Medo-Pérsia, Grécia, tem alguns significados. E mais para frente no capítulo aparece lá a profecia que diz assim, ó: e ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Nós vimos lá em Apocalipse, porque é chegado o grande dia do seu juízo. A santificação do santuário para o povo de Israel era o dia de justificação, de juízo. Então, quando nós estamos chegando aqui nas 2.300 tardes e manhãs, ela tem uma ligação direta à primeira mensagem angélica de Apocalipse. Olha que interessante. E agora nós vamos entender essas 2.300 tardes e manhãs de Daniel. Explicando mais um pouco aí sobre, porque aqui diz, né? Ele me respondeu até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário seria purificado. Como que ocorria essa purificação do santuário? Acontecia assim entre o povo de Israel. Todos os dias tinham-se 2 sacrifícios, um pela manhã e um pela tarde. Quem fazia esses sacrifícios era o sacerdote. Então é assim, o povo pecava, o ser humano pecava, e ele ia lá e sacrificava um cordeiro, simbolizando Jesus. E então o sacerdote fazia o quê? Na hora do sacrifício, ele molhava as mãos no sangue daquele cordeiro e aspergia no véu do lugar santo. Entenda, ó, lugar santo, tinha um véu, lugar santíssimo. Então o sacerdote sujava a mão no sangue e espirrava aquele sangue na cortina, no véu, para o lugar santíssimo. Isso ocorria todos os dias. Uma vez por ano, que os judeus chamam como Yom Kippur, era o dia da purificação do santuário. Então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali ele fazia me fugiu a palavra. A intercessão, isso. A intercessão pelos pecados do povo. Então, olha que interessante, note, durante todo o ano, os pecados eram perdoados, através da intercessão do sacerdote. Mas um ano, no dia da purificação, os pecados eram apagados. Essa é a diferenciação. O sacerdote, ele fazia a expiação e perdoava. O sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, ele fazia a expiação para apagar. A gente até vê lá que tem um exemplo dos dois bodes, né?
um bode emissário que era expulso, tudo isso tinha um significado, tá? Então, aqui em Daniel 8:14, diz que até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário seria purificado. Outra coisa interessante, a gente vai continuar vendo aqui no capítulo, no verso 17, percebe que Daniel, ele ouve essa profecia e ele não entende. Ele não entende a profecia. Então o anjo diz o que para ele? Versículo 17, diz assim, ó, veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Olha que interessante, versículo 26 também. Diz lá, ó, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então percebe que essa profecia não era para o tempo de Daniel, não era para os dias de Daniel. Era uma profecia que se estenderia até os dias do tempo do fim. Outra coisa que é interessante também, nós quando estudamos a lição da escola sabatina, do livro de Daniel, ela explica uma lição muito boa. E um dos ensinamentos que nós tivemos, que toda vez que ocorre na Bíblia, que vai falar de dias, mas não usa formas habituais para falar de dias, está dizendo profeticamente. E nós entendemos que dias em profecia significa anos. Eu vou deixar só, se alguém quiser anotar aí as passagens, se alguém não entende isso, o processo de dia, ano, pode conferir lá em Números 14, 34, ou em Ezequiel 4, 6 e 7. Por essas passagens você vai entender o porquê nós chegamos a essa conclusão, que em profecia, dias significa anos. Então, se de uma forma não habitual apareceu aqui na profecia 2.300 tardes e manhãs, quando a gente volta lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo, houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Então, quando aqui em Daniel está falando tarde e manhã, está se referindo a um dia literal. Um dia literal em profecia significa um ano. Então, quando o anjo dá a profecia para Daniel aqui, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Significa o quê? 2.300 anos e o santuário será purificado. Bom, o anjo dá essa profecia, Daniel não entende. Se a gente for ver no próximo capítulo, no capítulo 9, Daniel ele procura entender essa profecia no livro de Jeremias, ele fica até doente. Daniel fica até doente para entender essa profecia, e ele não entende. Só que no capítulo 9, veja que interessante, capítulo 9, do 23 ao 27. Olha que interessante. No 23 diz assim, ó, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Meus queridos, se vocês lerem o capítulo um pouco mais para cima, você vai ver Daniel clamando, jejuando e orando para entender essa profecia. E aqui o anjo diz para ele, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Olha que interessante aqui, ó. Aí o anjo começa a explicar para ele a visão. Versículo 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas.
com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. 26. E depois de 72 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, o qual será derramada sobre o assolador. Então vamos lá, meus queridos. A gente leu um trecho bem grande da Bíblia. Profecia não é tão simples assim, mas espera aí, a gente vai entender. Pelo Espírito Santo a gente vai entender. Vamos com calma. Começando lá, nós começamos pelo 23, né? Então 24. No 24 diz assim, ó: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Meus queridos, a palavra decretada aqui, ela vem do original shatak, que pode significar, também não vou achar onde eu anotei aqui, mas shatak significa como se fosse assim, tirada, cortada, né? Aqui diz que estão decretadas, algumas versões vai dizer separadas. O verbo shatak significa separadas, cortadas, tiradas, determinadas, né? Na minha versão, determinadas sobre o teu povo. Quando fala determinadas, cortadas, tem como você cortar alguma coisa do nada? Não. Então ela foi tirada, removida de uma outra profecia. Qual é a outra profecia? Qual era a profecia que Daniel estava guardando o entendimento? A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então o anjo vem explicando para ele e fala: dessa profecia será tirada, cortada 70 semanas para o povo de Israel. Certo? Continuando, a gente vai entender. É um pouco complicado, mas a gente entende. E aí ele diz lá: e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Percebe que essas 70 semanas era determinada ao povo de Israel. Era para o povo de Israel essas 70 semanas. Cortada, tirada das 2.300 tardes e manhãs. Continuando a profecia. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. Vou parar por aqui. Então, se ele já deu uma profecia de tempo, se você tem um tempo, você precisa saber o início do seu tempo. Quando que vai começar isso? É 2.300 tardes e manhãs. E quando é o início disso? Então, o anjo explica. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Nós tivemos uma lição também muito boa, a lição era de Esdras e Neemias. Nós estudamos e entendemos, vamos relembrar isso. E até na lição nós vimos que o Daniel e o povo de Israel, nesse período, estavam cativeiros em Babilônia. E eles estavam aguardando para a reconstrução de Jerusalém. Então a profecia diz: quando sair a ordem para a reconstrução de Jerusalém, inicia-se a contagem do tempo da profecia. Então nós vimos na lição que no ano 537 até 538 saiu um decreto, que foi de Ciro, né? Se vocês quiserem conferir em casa depois, está lá no livro de Esdras, capítulo 1, do 1 ao 11. Saiu o decreto de Ciro, mas ainda eles não conseguiram reedificar Jerusalém. No ano 519, saiu o decreto de Dario. Quem quiser conferir em casa, está lá em Esdras 6, do 6 ao 12.
mas também em Dario não conseguiram reedificar Jerusalém. Então, no ano 457, saiu o decreto de Artaxerxes, que aí sim, através de Esdras e Neemias, se reconstruíram o templo em Jerusalém. Então eu pergunto para vocês, a profecia fala de decreto, saiu 3 decretos. Qual desses decretos seria que se iniciava a contagem de tempo? Terceiro, Artaxerxes. Olha o que a Bíblia fala, Esdras 6, 14. Veja que interessante, para o povo judeu não havia diferenciação entre os decretos. Olha o que diz lá, Esdras 6,14. Assim, os anciãos dos judeus, e edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta de Zacarias, filho de Ido, edificaram e acabaram a casa, de acordo com o mandato de Deus de Israel, e de acordo com o decreto de Ciro e de Dário, e de Artaxerxes, rei das Pérsias. Então, os meus queridos, percebe que o povo judeu não fazia diferenciação entre o decreto deles. O decreto era continuidade, é como se o povo dissesse assim, primeiro Ciro, depois Dário e Artaxerxes, como se fosse continuidade de decreto, ele não fazia diferenciação. Então entendemos que a data para início da contagem dos 2.300 anos e das 70 semanas inicia-se no ano 457 pelo decreto de Artaxerxes. Certo? Então nós temos a quantidade de anos, nós temos o início da contagem, então agora é só a gente fazer a matemática. Certo? Vamos voltar lá em Daniel então. Daniel 9. Daniel 9, 26. Então vamos lá. Vou ler o 25 e o 26. Diz assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Então vamos explicar aqui o versículo 25. Ele fala que desde a saída, a ordem de Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, até um ungido, o príncipe, haveria 7 semanas mais 62 semanas. Eles dão um período de tempo só. 62 com 7, 69. Por que ele fez essa diferenciação? Pode ser que ele primeiro fala 7 semanas, porque foi o período da reconstrução de Jerusalém. Então, do decreto até a reconstrução, 7 semanas, e mais 62 semanas que chegaríamos ao príncipe. Então, 7 com 62, 69. 69 vezes 7. Alguém que, por favor, faça o cálculo lá. 483 anos. Então diz assim, ó, desde a saída da ordem para reconstruir o templo até um ungido, 483 anos. Bom, vamos fazer a matemática. Nós estamos no ano de 457, que foi o ano que saiu o decreto do rei Artaxerxes. 457 menos 483, alguém por favor? 483 menos 457. 26, certo? 26.
Se nós pensarmos que nós estamos falando em anos e que não existe o ano zero, não existe ano zero. O ano começou a contar a partir do ano 1. Então, 483 menos 457, 26. Se a gente acrescenta o ano zero que não tinha, 27. Em que ano que Jesus Cristo foi batizado por João Batista? Exatamente no ano 27. Vê como que a profecia não falha? Ele diz lá, né, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, 7 semanas e 72 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Então, a profecia aqui de Daniel 9, 25, entendemos, certo? 62 mais 7 e o príncipe, Jesus Cristo, batizado por João Batista. Mas vamos continuar. Verso 26 diz assim, ó: e depois das 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Ó o 27. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, meus queridos, vamos lá, vamos entender. O anjo diz para Daniel que 70 semanas era específica para o povo de Israel. Depois ele diz que 69 semanas seria ungido o príncipe. Nós entendemos que esse ungido, um príncipe, é o batismo de Jesus Cristo. Então, se era 70 semanas, já se passou 69, quantas semanas faltam? 1 semana, certo? 7 anos. Em profecia, faltava-se 7 anos. No versículo 27, diz assim, ó: e ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, no início da semana, ele faria um pacto firme com muitos por 1 semana. Qual foi esse pacto que o ungido fez? Qual foi o pacto que o ungido fez? Deixa eu encontrar aqui nesse rascunho aqui. Mateus 10, do 5 ao 6. Lembra que quem é ungido? Jesus Cristo. E lembra que a profecia falava que as 70 semanas era determinada ao povo de Israel? As 70 semanas era determinada ao povo de Israel. E ó a aliança que Deus faz com o povo de Israel. Mateus 10, 5 e 6 diz assim, ó: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, mas de preferência procurei as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o pacto que Jesus faz com o povo de Israel. Ele escolhe os 12 discípulos e fala que a mensagem deveria ser pregada na casa de Israel. Fala que não é para ele procurar os gentios nem os samaritanos. A mensagem deve ser pregada na casa de Israel. Isso. É verdade, né? Então você percebe que esse firme, diz lá, e ele falar um pacto firme com muitos por 1 semana.
A gente vai ver, continuando aqui, diz assim, ó, e na metade da semana fará o sacrifício e a oblação. Eu ainda vou explicar sobre esse pacto firme, vamos entender o que foi isso que aconteceu na metade da semana. Então vamos lá, se uma semana significa 7 anos, quanto é a metade de uma semana? 3 anos e meio. Então diz que aquele príncipe que apareceu lá, na metade de uma semana, olha o que diz lá, ó, fará cessar o sacrifício e a oblação. Interessante, né? Em que ano Jesus Cristo morreu? 31. 27 com 31, 3. Na verdade, ainda não tinha completado-se o ano 31, né? Estava chegando-se ao ano 31. Então percebe que exatamente após o batismo de Jesus Cristo, exatamente como dizia a profecia, 3 anos e meio, Jesus Cristo foi sacrificado na cruz. Se vocês quiserem, a gente pode até ler um verso relacionado a isso. Mateus 27, versículos 50 e 51. Diz lá, Mateus 27, 50 e 51, diz assim, ó, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O que diz lá em Daniel 9, 27? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aquele momento que se rasga o véu em 2 partes, o que aconteceu ali? Cessou o sacrifício. O cordeiro que tinha que morrer, morreu. Certo? Então já entendemos aqui as 62 semanas, que é as 62 mais 7, 69 semanas. Já entendemos aqui o pacto, porque você percebe que Jesus Cristo ele morre na metade da semana, mas o pacto dele não se encerrou na metade da semana. Você percebe que os discípulos continuou lá em Jerusalém até 3 anos e meio após a morte de Jesus Cristo. Qual foi o momento que os cristãos tiveram que fugir? Qual foi o momento que os cristãos tiveram que fugir? Que também culmina juntamente com o final da profecia dos 70 anos. A profecia dos 60 anos diz assim, ó, 70 anos estão determinados sobre o seu povo. Então, após a morte de Jesus Cristo, 3 anos e meio depois, o que acontece? Apedrejamento de Estevão. E o que isso tem a ver com a profecia? Deixa eu achar aqui nesse rascunho doido aqui. Deixa eu achar aqui a passagem que eu separei. Opa, está até voando. Achei aqui. Meus queridos, em Atos capítulo 7, o capítulo 7 todo é a pregação de Estevão para o povo de Israel. Atos capítulo 7 é a pregação, a repreensão de Estevão ao povo de Israel. E interessante que no versículo 51, Estevão diz assim, ó, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também o fazeis. Meus queridos, você percebe como que o povo de Israel era? Deus determinou sobre eles 70 semanas, 490 anos.
Só que o povo de Israel era um povo muito duro. Então Deus disse: está determinado sobre vocês. Quando se cumpriu os 490 anos que foi determinado sobre o povo de Israel, o povo de Israel apedrejou Estevão. E com isso se conclui a profecia dos 490 anos, e o povo de Israel não era mais o povo de Deus escolhido na terra. Vamos tomar cuidado com isso. Não estou dizendo que o povo de Israel não tem mais salvação. O povo de Israel ainda tem salvação. Só que Deus não usaria mais o povo de Israel para pregar a sua mensagem. Então a mensagem que era destinada ao povo de Israel pregar, deixou de ser ao povo de Israel e passou a ser aos gentios. E nesse mesmo momento, aquela firme aliança que Deus fez com os discípulos, foi a hora que os discípulos teve que correr, porque aí os judeus não queriam mais saber da pregação do evangelho. Os judeus tinham decidido que iria atrapalhar a pregação do evangelho. Então, meus queridos, eu acho que de forma assim ficou bem claro, né? Profecia dos 490 anos, das 70 semanas, só que ainda não fechou. Nós ainda temos uma profecia lá, a profecia do início, 2.300 anos. Porque a profecia do início diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Jesus Cristo, quando ele se sacrifica, ele faz parar o santuário, mas o santuário ainda não foi purificado. Quando que o santuário seria purificado? Tá. Quando que o santuário seria purificado? Então, se nós já chegamos a 490 anos, 2.300 anos menos 490 anos, por favor, alguém me ajuda aí. Não, 1810, certo? 2.300 anos menos 490, 1810, certo? 1810. Se nós estamos no ano 33, não, no ano 30, é isso, né? No ano 30, no ano 31. Então, 1810 mais 31, quanto dá? Hã? 1844. Tá certo, porque nós já estamos no ano 31. Se já está no 31, já contou o ano zero. 1844. Então, percebe que interessante. Se nós fizermos o cálculo também, se não ficou claro, a gente volta lá e faz 2.300 anos menos 457, mais 1. Vai dar também esse resultado de 1844. A profecia dizia: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Voltamos e entendemos como é que era isso do santuário ser purificado. De novo, durante todo o ano, 2 vezes ao dia, o sacerdote sacrificava o animal, sujava a mão do animal, sujava a mão com os sangues do animal e aspergia sobre o véu. Aquilo simbolizava que o pecado do pecador tinha sido perdoado. E uma vez ao ano, no dia da purificação, o sumo sacerdote fazia a expiação por todos aqueles pecados, e aqueles pecados eram transferidos ao bode, simbolizando o quê? E o bode era lançado ao deserto, simbolizando o quê? Que aqueles pecados estavam esquecidos. Primeiro os pecados eram perdoados, e depois aqueles pecados eram esquecidos. Eu tenho algumas passagens aqui, eu não sei, acho que já deu meu tempo, mas não vou ler porque já deu meu tempo. Mas a gente percebe que quando Deus instituiu a Moisés a criação do santuário, Deus mostrou a imagem de um santuário que já existia no céu. Deus mostrou todos os detalhes do santuário que já existia no céu. E Jesus Cristo, até o ano de 1844,
Jesus Cristo era o nosso sacerdote. Ele estava nos perdoando os pecados. A partir de 1844, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Agora como sumo sacerdote, apagando os nossos pecados. Se lembra que quando nós iniciamos a pregação, lá em Apocalipse 14, que diz que está chegando a época do juízo, porque está vindo a hora do juízo. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado e Ele também é o nosso juiz. Nesse momento que Ele entra no Santo dos Santos, agora Ele está apagando os nossos pecados. Ele está fazendo juízo. Todos aqueles pecados que estão lá em memória, Ele está julgando aqueles pecados e apagando os pecados. Bom, eu tinha algumas passagens aqui relacionadas a isso, a Jesus como sumo sacerdote, a Jesus intercedendo por nós, mas o tempo já está avançado, os rascunhos não me ajudam. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que Deus, juntamente, quando Ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo, Ele cria na terra um povo que nasceria naquela época. Já conversei com alguns outros cristãos e eles dizem assim: mas Pedro, você diz isso aí, mas em 1844 não acontece nada? Como que se cumpre essa profecia e não acontece nada? Meus queridos, como que não acontece nada? Em 1844 o mundo estava parado. A pregação de Guilherme Miller tinha alcançado o mundo todo. E o mundo todo estava aguardando a volta de Jesus naquele dia. Percebe que eles erraram o evento, mas não erraram a profecia. Eles encontraram a profecia, só se confundiram no evento. Mas a mensagem foi pregada naquele ano para todo mundo, certo? E juntamente nesse ano se inicia então voltada a um povo que pregaria as 3 mensagens angélicas. Trago aqui que futuramente nós falaremos sobre as 3 mensagens angélicas, em especial a 3ª mensagem angélica. Hoje nós enfatizamos só a 1ª mensagem angélica. E que nós reflitamos sobre isso. Estamos em tempos angustiosos, devemos entender o nosso papel aqui na terra, e devemos entender que desde o passado, antes mesmo de Jesus Cristo vir aqui na terra, Ele já tinha estabelecido um plano para nós. Amém? Que nós possamos permanecer firmes na confiança, como o Geninho disse, Jesus Cristo já está voltando, os seus sinais já estão se cumprindo. Graças a Deus Ele nos deixou diversas profecias. Não estamos à mercê do mundo, sabemos de onde viemos e para onde vamos. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa igreja. E um feliz sábado a todos. Bom, eu vou fazer uma oração e aí eles encerram com louvor. Vou ficar de pé, por favor. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou suas profecias e entendemos, Senhor, que não estamos vagando sozinhos aqui no mundo. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Senhor, estamos passando por tempos difíceis, e isso pode ser que até nos abale a nossa fé, mas pedimos que o Seu Santo Espírito esteja conosco constantemente, diariamente, nos dando ânimo para permanecermos firmes e executar a nossa tarefa aqui na terra. Devemos pregar o Seu Evangelho, Senhor. Devemos anunciar as Suas mensagens, porque o Seu retorno já está próximo.
Senhor, desde 1844, o Senhor já está no lugar santíssimo, fazendo juízo. E agora só falta, Senhor, o grande dia do juízo, o grande dia da tua volta. Prepara-nos, Senhor, para esse dia. Abençoe todos os irmãos da nossa congregação, abençoe a minha vida em especial também, Senhor. E esteja conosco, dando-nos um sábado deleitoso na tua presença. Amém, Senhor. Som. Som, 1, 2. Eu vou a Jesus, Cristo meu Senhor, o Salvador. a Jesus sim eu vou. Eu vou até Jesus, Cristo meu Senhor, o Salvador. a Jesus sim eu vou. Ouçam o que digo, não existe amigo igual a Jesus. Pra onde onde eu irei? se não há ninguém que me entenda? Com quem vou falar então? Sim, com quem? Se ninguém mais quer me ouvir quando necessito de me abrir em confiança, eu vou a Jesus E estou seguro, eu vou até Jesus. Só em Cristo há paz e segurança. Só Ele é minha rocha e fortaleza. Ele é o fundamento bem seguro. É o Senhor. Se ao meu redor ninguém me dá valor, eu tenho a Cristo, meu Senhor. Meu Senhor, Ouço o que digo, não existe amigo igual a Jesus. Jesus. Pra onde irei? Me abriga na atroz tormenta. Onde é que eu encontro o consolo na tristeza e a segurança nos momentos mais difíceis? Se minha alma está aflita, eu vou a Jesus, vou a Jesus. Só em Cristo há Paz e segurança, Só Ele é minha rocha e fortaleza. Ele é o fundamento bem seguro. É o Senhor. Se ao meu redor ninguém me dá valor, Eu tenho a Cristo, meu Senhor. meu Senhor, O que digo, não existe amigo igual a Jesus. ouçam o que Digo, não existe amigo igual a Jesus. Jesus.